Olá! O programa Universidade para Todos, ProUni, completa 10 anos. Criado pelo governo do ex-presidente Lula, o projeto oferece bolsas de estudos em faculdades de ensino superior privadas para pessoas de baixa renda. Desde a criação, 1.300 instituições de ensino superior ofereceram mais de 1.900.000 bolsas, levando uma população de novos estudantes à universidade. O Pesquisa e Ação de hoje aborda o ProUni como ferramenta de expansão do ensino superior e os possíveis impactos sociais e econômicos que esse programa trouxe ao país. Para falar sobre o tema, eu recebo Rui de Deus, doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo. Rui é recém-chegado de um período de pesquisa sobre o ProUni na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Olá, Rui. Olá, tudo bem? Rui, você estuda o ProUni há quase 5 anos e desde 2005 o programa ofereceu mais de 1.900.000 bolsas. Qual foi a mudança no perfil universitário com a criação do programa? Eu acho que quando a gente pensa no universitário brasileiro, aliás, quando a gente pensa em política pública no Brasil, a gente precisa pensar que tem vários Brasis. Não existe um Brasil, não existe um perfil. Se você pensar na realidade do ensino superior privado no Sudeste e comparar com a realidade do ensino superior privado no Nordeste, você vai ver que a história é muito mais consolidada no Sudeste, que aqui é muito mais comum se fazer ensino superior privado. Enfim, você tem que pensar nos diversos Brasis. E por isso eu terminei decidindo focar meu estudo no Nordeste, dada a incipiência do ensino superior privado lá, e tentar entender o que é que muda nesse perfil do estudante. Sua pergunta é sobre o perfil do estudante em si. Eu acho que o perfil do estudante do ProUni, ele é bem ímpar, assim. Ele é um caso muito à parte, porque, pelo menos para o estado de Pernambuco, que é onde eu observo, a gente começa a perceber que eles são a primeira geração a ter acesso ao ensino superior. Ou seja, eles mudam a história de uma família, porque eles são os primeiros que têm essa oportunidade essa que era um tanto quanto distante. E aí meu trabalho já gira um pouco em torno disso, gira um pouco em torno de entender o que é que muda o perfil desse estudante. Quais foram as mudanças sociais? Mudança social, eu dizer que eu consigo falar sobre mudança social é bem difícil. Você tem pensar a sociedade como um todo, com N variáveis e com N possibilidades. Dentro das famílias. Tá. O que é que eu posso dizer sobre dentro das famílias? A primeira coisa que a gente pode pensar é que o acesso ao ensino superior por si só já é uma bagagem cultural, já é um acesso a uma realidade que não era comum a esse estudante. Então, ele passou a viver com coisas novas, ele passou a frequentar espaços novos, ele passou a ter acesso a vivências novas. São muitos casos, são muitas possibilidades de análise, mas o que eu tenho percebido nos meus estudos, que ainda estão rolando, ainda estão acontecendo, é que há um distanciamento aí de gerações, é a primeira grande coisa. Os pais, eles não entendem muito bem o que é que os filhos estão fazendo. Eles sabem, basicamente, que eles estão fazendo alguma coisa importante, mas não têm exata noção do como está se fazendo. Eles terminam tendo acesso a espaços que os pais dele não têm acesso, ou seja, a vivência termina sendo um pouco, como é que eu posso dizer, eles terminam vivendo determinados conflitos de gerações muito mais fortes do que outras gerações que viveram basicamente no mesmo meio social, e termina por acontecer de escutar depoimentos de filhos dizendo, olha, em casa eu sou uma coisa, na rua eu sou outra, porque as coisas que eu vivo na rua não são as coisas que eu vivo em casa, então eu não posso chegar em casa e falar só sobre direito. Meu pai, ele não entende sobre direito. Então, a gente tem que pensar basicamente o seguinte, por exemplo, o aluno de direito, quando ele começa a conviver, começa a trabalhar em escritório, começa a viver outras coisas, ele adquire linguagens que não são comuns à rua dele, por exemplo. Então, chegar em casa falando juridiquês, muitas vezes faz com que as pessoas o tratem como um arrogante, um chato, enfim. Acho que a gente consegue falar muito mais sobre essas mudanças, mas acho que a principal no seio familiar é esse conflito aí de ter experiências que seus pais não tiveram e viver realidades que seus pais não viveram. Se você pensar que, por exemplo, o estado de Pernambuco, né, na minha pesquisa anterior, eu mostrei que somente 1,2% dos estudantes, 1,4%, mais preciso, tem pai e mãe com ensino superior, dos bolsistas do ProUni. Então, definitivamente, eles são a primeira geração, ou seja, eles são uma geração que está rompendo com o processo histórico de não poder fazer faculdade. E isso deve causar algum impacto que a gente está tentando descobrir. E a gente consegue também traçar quais são os impactos econômicos do ProUni na sociedade? Ainda é muito cedo para discutir isso, porque a gente tem uma turma, a ProUni 2005, a gente começa a ter turmas formadas agora. A gente sabe basicamente o seguinte, para a minha realidade, que é a realidade do Nordeste, o aluno do ProUni, ele
se mostra um aluno mais esforçado e se mostra desempenhos acadêmicos melhores. Se você pega os resultados, por exemplo, do Banco de Dados do ENAD, que é a prova de avaliação do ensino superior, o resultado do bolsista do ProUni em relação aos colegas do ensino superior privado é melhor. Só que a gente precisa pensar que a educação superior tem características que não são escolares necessariamente. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, se você é um estudante de Direito em Recife, se você não tiver um carro, você não consegue um estágio. Se você não tiver aquele tio que é amigo do outro cara que tem um escritório, você não vai conseguir indicação. Então, o aluno do ProUni, ele tem uma característica muito peculiar. Ele sabe que nesses espaços ele vai ter muita dificuldade. Então, ele precisa fazer com que o desempenho acadêmico e com o desempenho enquanto estudante se passe a prevalecer. Então, ele é o melhor aluno, ele é o mais esforçado, ele é a linha da frente, são os primeiros alunos que sentam, eles são os que mais participam, eles são os que tentam bolsa de estágio, bolsa de iniciação, eles tentam vagas, eles tentam de tudo porque eles precisam se manter de alguma forma e sobreviver à faculdade de uma forma diferente dos que tiveram uma oportunidade, dos que tiveram chances e tudo mais. Isso deve causar um impacto econômico que a gente só vai conseguir mapear efetivamente a longo e médio prazo. Mas eu acredito, e aí é uma hipótese mesmo, assim, acho que a gente precisa avaliar melhor e fazer uma série histórica, que esse aluno ele vai se caracterizar, esse bolsista ele vai se caracterizar por uma pessoa um pouco mais dinâmica, ele vai tentar... Mais esforçado. Mais esforçado e, além disso, o critério de escolha dos cursos muitas vezes passa pela possibilidade de entrada no mercado. Como o aluno do ProUni, você, ao fazer sua inscrição, você tem vários cursos em várias instituições, muitas vezes eles escolhem as vagas pela resposta do mercado, ou seja, eu vou para aquele curso que eu vou ter emprego mais rápido. E esse tipo de formação visando o emprego, ela tende a ser uma formação menos romantizada. Ela tende a ser uma formação mais pragmática de, olha, eu preciso entrar no mercado, eu preciso... Mais profissional de querer ganhar dinheiro. No quinto período eu tenho que arrumar um estágio, eu tenho que arrumar um emprego tal, eu tenho que sair daqui com um emprego, porque se eu sair daqui sem emprego, meu diploma não valeu de nada. Então, ele termina sendo um cara mais esforçado. Mas aí eu preciso ser muito claro quanto a isso. O ProUni, ele passa, o Brasil como um todo, ele, além do que eu falei para você, de ter vários países num país só, a gente tem uma carência muito grande de dados. As nossas políticas públicas, elas basicamente focam na avaliação da política em si, quando muito no acesso. Mas a gente não tem nenhuma pesquisa oficial, a gente não tem dados, a gente não tem informação sobre o que acontece pós-ProUni, pós-cota, pós nada. A gente sabe que a política é importante, a gente faz estudo de caso, ou seja, você vai avalia uma situação dos formados na faculdade e tal, ou faz o que eu estou fazendo, escolhe uma cidade e pega os alunos que se formaram naquela cidade. Não há uma pesquisa a nível nacional. Não há uma pesquisa a nível nacional, porque não há essa estrutura de construção de dados. A gente carece muito de construção de dados no Brasil e de dados são muito necessários dados do pós, ou seja, dados do resultado. A gente faz as políticas com base no que a gente espera de antes, ou seja, eu sei que a maioria dos estudantes da rede pública não consegue acessar a universidade. Eu sei que a diferença de raça, negro, branco, o branco entra mais na universidade. Eu sei que eu consigo mapear a entrada, eu consigo mapear os mecanismos de correção disso, mas eu não consigo avaliar a efetividade da correção disso. E acho que nisso a gente peca muito, e acho que a gente precisa amadurecer um pouco melhor a cultura de dados no Brasil, fazer um acompanhamento, ver quem são esses alunos, ver para onde é que eles foram, ver onde é que eles trabalharam, ver isso. Eu acho que é uma carência e acho que não consigo vislumbrar em pouco tempo que a gente vai corrigir isso, não. Seria fundamental, mas acho difícil. Ainda falando dessa parte econômica, hoje no Brasil, mais da metade da população é da chamada nova classe C. Né? Você acredita que esse dado tem alguma ligação com esses novos universitários que estão no mercado? Não sei se é uma ligação direta, não sei se é causa-consequência, não diria não. Mas eu acho que eles são parte dessa nova classe C, sim. Não dá para dizer se A causou B ou se B causou A, ou se alguém realmente causou alguém. Acho que não tem como calcular isso. Mas, assim, dá para dizer que eles fazem parte, sim, da nova geração. E eles fazem parte de uma geração bem interessante, que é uma geração híbrida, né? Eu escutei muito de estudantes que eles diziam assim, eu perguntava a eles, olha, se vocês pudessem escolher dos dois mundos, o que é que você traria? Aí teve uma aluna que ela me falou, um estudante que ela me falou assim, eu vivo entre o céu e o inferno. É uma espécie de purgatório, porque tem muita coisa que eu vejo da minha vida de bairro, da cidadezinha do interior que eu cresci, e que eu queria para os meus filhos. Mas tem muita coisa que eu hoje tenho acesso e que eu não poderia ter se eu voltasse para lá. E aí eu não sei
até que ponto eu quero viver em um canto, em outro, e termino vivendo nesse meio do caminho aí, sem saber muito lidar com isso. Mas, assim, em relação à nova classe C, ou ao tira nova classe C, eu acho que a maioria dos novos bolsistas do ProUni termina por caminhar nesse sentido aí, que é uma geração que está tendo acesso a um consumo novo, que está tendo acesso a poder estudar numa instituição privada, está tendo acesso a uma formação, está tendo acesso a um diploma. Novos horizontes. Está tendo novos horizontes, novas possibilidades, enfim. Eu acho que se enquadra, mas eu não diria que é causa ou consequência, porque não dá para dizer efetivamente. Os beneficiados do ProUni vêm de outra realidade social, né? Eles vêm ou de escola pública ou bolsistas de escolas particulares. É um perfil diferente dos estudantes das universidades particulares. Como que acontece essa adaptação? Isso é um dado muito interessante se pensasse. A gente, como eu falei, você tem mais de um Brasil, você tem realidades e realidades. E, ao mesmo tempo, o recorte adotado pelo ProUni, ou seja, o recorte escolaridade, terceira escola pública, que tem renda até 1,5 salário mínimo, engloba a maioria da população. Então, na verdade, não é que eles sejam diferentes. É que as pessoas que acessavam o ensino superior eram de uma elite muito, muito, muito exclusiva. Se você pegar, por exemplo, os dados do Enem, os últimos dados do Enem liberados foram de 2011, do número de inscritos do Enem no Brasil inteiro, 78% poderiam ser candidatos ao ProUni. Ou seja, a maioria absoluta da população é a população que se enquadra no ProUni. A exceção, na verdade, se faz no cara que pode entrar no ensino superior. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem a noção que se teve historicamente é de que essas pessoas eram a minoria que não tinham acesso. Na verdade, eles são a maioria que não tinham acesso. Quanto ao acesso e a esse choque aí de convivência, especialmente nas instituições de elite, nas instituições de ponta e nas instituições mais caras, você tem instituições que custam R$5.000. Especialmente nessas instituições, os meus estudos preliminares, eles mostram que é onde se agrava mais aquela realidade que eu tinha te dito. Ele percebe, por exemplo, que ele não consegue ir para as festas dos colegas dele. Ele percebe, por exemplo, que aquela baladinha na casa do fulano, que é mega rico e que vai ter mundos e fundos e bebidas, ele não vai poder ir, ele não consegue. Ele não consegue entrar na cotinha da festa no final do ano, ele percebe isso. Então, ele termina sendo um cara que não é que ele se isole, mas ele percebe que ele precisa investir para ter alguma coisa. Mas eu não diria que há um preconceito por parte dos não bolsistas para com os bolsistas. Na realidade, os bolsistas percebem, olha, eu não consigo acompanhar aquele ritmo. Não é que o não bolsista vai chegar para você e dizer, não venha porque você não tem dinheiro. Não, na verdade ele diz, nossa, eu não consigo ir para aquela boate que custa R$2.500 que meus colegas vão. Eu não vou. Não é que ele é excluído, na verdade ele simplesmente percebe que naquela realidade ele não vai conseguir entrar agora e que ele precisa fazer com que os 5 anos, 4 anos de faculdade compensem. Então ele precisa fazer com que ele saia de lá muito melhor. O que é um dado interessante é o seguinte, é que se você pensar, em São Paulo um pouco menos, mas se você pensar no Nordeste, o desempenho médio dos bolsistas é muito maior do que o não bolsista. Desde a entrada. Ele entra melhor e ele sai melhor. A concorrência de uma vaga no ProUni em determinados cursos é muito maior do que vaga em instituições públicas, por exemplo. Inclusive na evasão, né? Não tem evasão. Na universidade pública é maior do que os bolsistas. É uma oportunidade. Eles abraçam aquilo como uma chance da vida. Se você pegar os dados do ENAD, historicamente, em todas as avaliações feitas do ProUni, os alunos do ProUni são muito melhores. Eles são melhores em todos os perfis. Eles são melhores como alunos presenciais, eles são melhores como alunos de educação à distância, eles são melhores nas universidades, eles são melhores nos centros universitários, são melhores nas faculdades, eles são melhores que os alunos pagantes. Você comparando dentro das instituições privadas, os melhores alunos das instituições privadas são os bolsistas do ProUni. E eles sabem disso. E eles sabem que nesse processo aí de não poder acessar determinados espaços, ele só vai conseguir compensar isso se ele se dedicar muito. E aí ele passa a se dedicar, ele passa a ser o melhor aluno, ele passa a estudar mais, ele percebe que a chance dele galgar alguma coisa para um dia ter acesso ou ter oportunidade, é mostrar para os professores, para os colegas, para os contratantes, que ele está muito à frente, muito à frente. O Enem, que é a porta de entrada para o ProUni, em 2009 passou também a ser para as universidades federais por meio do SISU. Isso. A prova ficou mais difícil, dificultou mais para os alunos que vêm da escola pública? Na verdade, não. E não dá para dizer isso categoricamente, mas a prova ela não muda por termo de dificuldade ou de não dificuldade, ela muda de metodologia.
ela adota uma metodologia que se chama teoria de resposta ao item, que é uma metodologia estatística, enfim, muito rebuscada. Ela evita chute, por exemplo, se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, ele vai verificar se a sua difícil, se a sua chute não foi. É uma metodologia realmente rebuscada e que mudou a estrutura da prova porque mudou a função da prova. A partir do momento que ela é adotada nacionalmente como prova, ela surge com a intenção de nacionalizar os exames de avaliação, porque permite que o sujeito lá do sul do Acre venha fazer prova no norte do Rio Grande do Sul, por exemplo, sem precisar vir aqui, ou seja, a primeira fase ele faz lá e a nota dele vai valer. E eu não diria que ela se tornou mais difícil, eu diria que ela mudou totalmente. Eu diria que é impossível você comparar, por exemplo, a prova de 2008 com a de 2009. Essa mudança ela é uma mudança de metodologia, é uma mudança de objetivo de prova, de estrutura, ela serve de outra maneira. Não diria que ficou mais difícil por ter entrado, porque nem todas as instituições adotaram ainda e as públicas elas estão começando. A partir do ano passado, com a lei das cotas federais, passou a ser obrigatório praticamente. Não é obrigatório, mas é meio impositório que as instituições adotem. Mas eu não acho que ficou mais difícil, não. Eu acho que em relação à dificuldade é a mesma coisa, porque as vagas das federais vão ser tão concorridas quanto as vagas do ProUni agora. Estamos encerrando este primeiro bloco. Na volta do intervalo, vamos continuar discutindo essas e outras questões sobre o ProUni. Estamos de volta com Pesquisa e Ação, que hoje aborda os impactos dos 10 anos da criação do ProUni no país. Rui, você voltou recentemente de um período de pesquisa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Gostaria que você falasse como que foi esse período e quais os resultados que mais te surpreenderam. Então, como eu estava te falando, a gente não tem no Brasil a cultura de acompanhamento de egressos, ou seja, a gente não tem ainda essa cultura de saber dos resultados das políticas, enfim. Eles têm essa cultura muito forte. Então, você tem estudos lá com bancos de dados de 20 anos, 30 anos, ou seja, você acompanha um grupo de estudantes por 30 anos e aí você avalia como estão as políticas, enfim. Isso é da cultura de pesquisa deles. Enfim, por N motivos, primeiro que eles têm dinheiro para fazer isso. Mas, além disso, tem uma outra questão, que é uma questão muito pessoal, que é o seguinte: a minha formação original era matemática. Originalmente, eu sou formado em matemática. Graduação. E eu, no meu mestrado, eu terminei construindo um banco de dados lá, entrevistei 230 e poucos estudantes do ProUni em Pernambuco, e eu terminei mapeando quem são eles, quem são os pais. Fiz um estudo grande aí com características dele, o que é que eles esperam para o futuro, enfim. E no meu doutorado, eu decidi que eu ia sociologizar a história, ou seja, eu queria aprender a trabalhar também com leituras mais sociológicas, ou seja, menos... Eu trabalho ainda com número, alguma coisa, mas eu queria trabalhar também com menos número e mais sociologia. Vim para São Paulo e meu doutorado segue essa linha. Só que nos Estados Unidos existe um grupo de pesquisa lá na Universidade de Harvard, centrado numa professora chamada Michelle Lamont, que eles tentam fazer o processo inverso. Na verdade, eles tentam fazer o mesmo processo que eu, na verdade. Porque nos Estados Unidos, a cultura de pesquisa, basicamente, é número. Eles só trabalham com número. Então, eles constroem bancos de dados de 50 anos e avaliam estatisticamente isso. E ela tenta criar nos Estados Unidos, muito por influência do antigo orientador dela, que é o Pierre Bourdieu, lá na França, ela tenta criar nos Estados Unidos um núcleo de sociologia nos moldes daqui, que é o molde da França. E aí, quando eu estava pesquisando e que eu me deparei com alguns textos dela, eu percebi que o processo que eu tento fazer na minha formação é o processo que eles estão fazendo lá. Ou seja, existe um núcleo muito centrado nela, que engloba uma série de professores, inclusive a minha orientadora nos Estados Unidos, que é a Natasha Varico. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 7 meses. E existe um grupo aí grande, centrado lá no Nordeste dos Estados Unidos, mas que tem ramificações, tem o pessoal de Stanford, tem o pessoal das universidades, que eles tentam fazer exatamente o processo que eu tento fazer. Ou seja, eles tentam pegar uma cultura de números, que eles só sabem trabalhar com números, e tentam brincar aprender um pouco a mexer com sociologia. Quando eu me deparei com isso, eu falei, poxa,
Eu estou tentando fazer isso na minha formação, eles estão tentando fazer isso num país. Eu acho que seria um bom lugar para dialogar. E daí eu mandei um e-mail para eles, olha, eu tenho o meu projeto, é esse, eu trabalho com esse, trabalho... E aí eles trabalham com uma noção lá que chama a tradução em português seriam fronteiras simbólicas, que é basicamente como o sujeito se percebe em relação ao outro sujeito. E aí, o que eu preciso trabalhar nisso é um trabalho que me interessa, é uma linha que eu já estava trabalhando, dessa linha que ela desenvolve, e eles estão tentando fazer o que eu estou tentando fazer. E aí eu mandei um e-mail dizendo, olha, minha formação é essa, meu projeto é esse, eu quero trabalhar com esse conceito que você está trabalhando, e eu quero saber se eu posso fazer meu doutorado em parceria com vocês e passar um tempo aí. E aí eles autorizaram, o governo federal também autorizou, me deu a bolsa para eu ir, pagou passagem e tudo mais. E aí eu fui e passei 7 meses. É bem interessante, assim, sobre a sua pergunta de como é lá, enfim. É bem interessante, você conhece pessoas absurdamente importantes, você encontra aquele sujeito que você viu o livro um dia, isso é bem legal. Mas foi mais interessante perceber o quanto a gente entende de ciência diferente deles, assim. Lá é número, basicamente. Basicamente, todo mundo sabe matemática. Não existe essa cultura de... Aqui a gente entra na graduação e você diz, olha... Humanas, eu costumo dizer assim, que quando você vai fazer vestibular aqui, você escolhe o que você não gosta. Você não escolhe o que você gosta. Então, matemática não vai, biologia não vai, eu só tenho essas opções aqui. Eu vou fazer isso, 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 porque eu não consigo me dar com aquelas determinadas situações. Lá não existe muito isso. Até pelo modelo de faculdade, você não entra no curso, né? Você entra na faculdade você escolhe as disciplinas que você vai fazer. Então, meio que todo mundo sabe matemática, e todo mundo discute matemática, todo mundo pensa em matemática. Isso foi muito chocante no começo, assim. Porque eu pensava, poxa, eu gosto de matemática, mas não dá... É muito diferente. Eles não conseguem pensar de outra maneira. Ao mesmo tempo, eu percebi o quanto a gente é bom na não matemática. O pesquisador brasileiro ele é reconhecido lá pela qualidade de análise dele. Sociológica. Muito. A gente é muito bom nos teóricos, a gente é muito bom nas teorias, a gente é muito bom em explicar o por trás dos números. Eles chegam a um ponto de ser, de certa forma, inocentes. Assim, eles acreditam muito nos números. Então, se você aplica um questionário gigante e esse questionário diz uma coisa qualquer, não importa como foi aplicado, não importa o que está por trás da resposta, não importa se foi politicamente correto, não importa, se está dizendo a verdade. A gente é melhor nisso, porque a gente não... E acho que é uma questão um tanto quanto histórica. A gente não tem dinheiro para aplicar um questionário com 300 mil pessoas. Então, a gente precisa aplicar melhor e entender o por trás... Como foi o processo da sua pesquisa? Lá, eu fui trabalhar com a professora, com a Natasha Varico, e levei já para lá minhas entrevistas e meus questionários, que eu apliquei no Brasil. Eu acompanhei uma série de famílias e apliquei questionário com estudantes que entraram agora, estudantes que já saíram formados. E eu levei esse material para lá para fazer análise com ela. Então, ela me ajudou na análise, me ajudou ensinando a metodologia que eles desenvolvem lá, que é a fronteira simbólica lá. E lá a gente sentou para, basicamente, olha, eu tenho isso aqui, eu construí isso aqui, o que é que a gente pode achar? E aí eles marcavam reuniões periódicas e outra coisa que é muito grande lá, a biblioteca, né? Eles têm uma biblioteca realmente muito grande. E quais são as maiores dificuldades desses bolsistas? Se manter na faculdade? Manutenção alguns chegam até a receber bolsas extras, mas manutenção é primordial. Os gastos, você pega alguns cursos, os gastos de xerox ou de livros são absurdos e isso não vem na conta, né? Depois tem que pagar. Deslocamento é uma coisa que pesa muito. Mas, basicamente, é isso. É interessante, assim, no começo das pesquisas, eu acreditava que uma dificuldade grande seria uma dificuldade de conhecimento, assim, de bagagem educacional. Mas o que eu percebi é que não, na verdade. Isso foi uma coisa que eu percebi agora, lá nos Estados Unidos também. É que essa bagagem educacional nunca pesou, na verdade, porque eles são melhores alunos. E na sua pesquisa, você discute também as perspectivas de mudança no futuro desses jovens. Isso. Quais são elas? Basicamente, eles acham que vão sair empregados e que vão sair super bem. Eles entram e, como eu falei, eles dedicam a ser os melhores alunos e eles terminam achando que, olha, daqui eu saio para o céu. E muitas vezes eles se frustram porque não é assim para ninguém, nem para o cara formado na melhor universidade que possível. Então, é um choque muito grande. Eles saem de uma realidade X, entram numa realidade muito, muito, muito diferente. E eles se deparam com, daqui é tudo que eu preciso. Mas acho que isso é meio de todo mundo, né? Assim, acho que no meio dia de faculdade a gente acha que resolveu a vida.
eles um pouco mais, porque é uma realidade nova. E eu vejo muito aquilo que eu te falei deles como pessoas mais dinâmicas, mas buscando crescer, com pessoas que vão chegar e vão dizer, olha, não, aquele emprego ali, não, mas eu tenho esse aqui que eu posso crescer mais, que eu vou para aqui, que eu vou para ali, que eu tenho que cumprir meu trabalho aqui, tenho que fazer meu trabalho ali. Acho que ele é um aluno diferente. Mas isso, no fundo, é melhor para eles, não é? Nossa, provavelmente. Acho que depende muito da resposta também do mercado, assim. Eu acho que o ProUni, ele traz em si, e todas essas políticas de ação afirmativa, elas trazem consigo uma necessária resposta do mercado, uma necessária resposta. É preciso que essas pessoas obtenham o resultado dos seus diplomas. Para não acontecer o que aconteceu na França. Na França, no pós-guerra, abriu-se vaga para todo mundo e todo mundo fez faculdade. Então, o Pierre Bourdieu tem um trabalho sobre isso. Todo mundo fez faculdade. No fim das contas, quando todo mundo fez faculdade e não houve uma resposta do mercado, o diploma não serviu para nada. E aí essas pessoas que tiveram pela primeira vez a oportunidade de fazer faculdade passaram a dizer, não serviu para nada, então não quero mais fazer. E aí você tem baixas procuras de instituição superior até hoje. Você tem cursos que pouca gente faz faculdade e tal. Acho que essa resposta a gente só vai saber daqui a 10 anos. Não dá para te dizer se vai ser bom ou se vai ser ruim, até a gente saber o resultado disso. O Pesquisa e Ação de hoje falou sobre as temáticas que envolvem o ProUni. Eu agradeço a presença de Rui de Deus, doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, que esteve aqui com a gente, esclarecendo essas e outras questões. Obrigada, Rui. De nada. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.